Olá pessoal, bem-vindos ao canal Juntos pelo Bem. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para curtir, compartilhar e seguir o canal. Isso nos ajuda a levar mais reflexões e conhecimento a mais pessoas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas: o vinho na Bíblia. Jesus realmente transformou água em vinho alcoólico? A Bíblia proíbe beber? E o que significa beber, mas não se embriagar? Vamos entender tudo isso à luz da palavra. O vinho nas bodas de Caná. No Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, encontramos a famosa passagem onde Jesus realiza seu primeiro milagre, transformar água em vinho em um casamento em Caná. Mas será que esse vinho era alcoólico ou apenas suco de uva? Bom, analisando o contexto da época, o vinho consumido pelos judeus era fermentado, pois não havia tecnologia para conservar suco de uva sem que ele se tornasse vinho naturalmente. Além disso, o mestre-sala do casamento elogiou a qualidade do vinho, dizendo que era costume servir o melhor vinho primeiro e o inferior depois, quando os convidados já tinham bebido bastante. Isso indica que o vinho tinha sim teor alcoólico. A Bíblia não proíbe o consumo de vinho, mas alerta sobre os perigos do excesso. Um dos versículos mais diretos sobre isso está em Efésios capítulo 5, versículo 18, onde Paulo diz: "E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito." Ou seja, a embriaguez é condenada, pois pode levar a comportamentos descontrolados e prejudiciais. Mas o vinho em si não é proibido, desde que consumido com moderação. Outros versículos reforçam essa ideia. Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que por eles é enganado não é sábio. Esses versículos mostram que o problema não é o vinho em si, mas o abuso dele. O conselho de Paulo a Timóteo. Agora, um detalhe interessante, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, Paulo dá um conselho específico a Timóteo. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Isso sugere que Timóteo evitava o vinho por razões pessoais ou espirituais, mas sofria com problemas de saúde. Na época, o vinho tinha propriedades antissépticas e era usado como remédio para problemas digestivos. Ou seja, Paulo não estava incentivando o consumo recreativo, mas sim o uso moderado por questões de saúde. Se lermos o contexto antes e depois desse versículo, vemos que Paulo estava falando sobre liderança na igreja, repreensão de pecados e como escolher bem os presbíteros. Então, essa recomendação a Timóteo foi um conselho pessoal no meio das instruções ministeriais. O que aprendemos com tudo isso? Jesus transformou água em vinho alcoólico, mas isso não significa que devemos abusar do álcool. A Bíblia não proíbe o consumo de vinho, mas condena a embriaguez e os problemas que ela pode causar. O conselho de Paulo a Timóteo mostra que o vinho podia ser usado de forma medicinal, mas com moderação. Portanto, a mensagem bíblica não é de proibição total, mas de autocontrole, sabedoria e responsabilidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir o canal Juntos pelo Bem. Deixe nos comentários sua opinião sobre o tema. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo.